esse ponto que se levantou sobre a preparação física é o que diz aqui a Dilvana Maria no chat, fala, a maior crise do Flamengo é a falta de preparação física por culpa de uma diretoria incompetente e sem pulso. Tem uma questão sobre isso, Ilan, que é bem curiosa, né? Porque vai jogar contra o Corinthians, aí o Everton Ribeiro se machuca ou fica fora do jogo de manhã. Aí o Arrascaeta tá no campo, não joga. Só que esses caras estão jogando hoje. Então é muito louco isso. Contra o Bahia, troca 5 de uma vez. Que tem a ver com a forma como o São Paulo quer o seu time de maneira muito intensa e tal, só que está tentando resolver esse negócio com o carro andando. E o São Paulo mesmo falou que pode ter efeito colateral, pode perder jogador. E a situação do Flamengo não é tão simples, né? Na Libertadores. Não saiu a escalação ainda. Mas se vencer deve classificar também, né? Se vencer deve classificar, sim. Vai pular para 7 e aí vai classificar. Não saiu a escalação ainda, naturalmente, mas o Everton Ribeiro parece que está fora, né? Está com lesão ainda na coxa. O Arrascaeta treinou ontem, deve ir para o jogo. Claro que faz muita falta um jogador do nível do Arrascaeta, embora ele não viesse tão bem, um pouquinho mais para trás na temporada, voltou a jogar boas partidas, fez até um ótimo jogo, por exemplo, no Fla-Flu da Copa do Brasil, embora tenha perdido 2 gols feitos, mas participou muito do jogo, produziu muito, e é um jogador que, obviamente, pelo nível que tem, o Flamengo já não tem aquele timaço que tinha em 2019, embora muita gente ainda ache que é o mesmo time, não é mais, claro que não é, mas é óbvio que um jogador como a Arrascaeta faz falta. Então, ele jogando hoje, se confirmar a escalação, eu acho que é um ganho e tanto. Eu considero o time do Sampaoli, como vocês já ilustraram aí, é um grande paradoxo, né? Porque os últimos 2 jogos vencidos pelo Flamengo foram jogos em que ele jogou muito mal. Ele foi mal contra o Corinthians, venceu. Ele fez um jogo que dá para classificar quase como ridículo contra o Bahia. Lá na Bahia, venceu o jogo com 2 jogadores a mais e sofrendo uma pressão incrível no fim da partida. E numa partida com arbitragem muito polêmica, que foi praticamente unânime, e o Bahia acabou sendo prejudicado. Mas, enfim, uma atuação muito ruim e o Flamengo venceu aquele jogo sem merecer, como foi no jogo contra o Corinthians. E, de um outro lado, você pegar a coisa pelo outro lado, ele já fez boas partidas com o Sampaoli. E que perdeu. Ele fez um bom jogo contra o Internacional, perdeu lá no Beira-Rio, sem merecer. Fez um jogo muito bom até contra o Atlético Paranaense na Arena, e praticamente nas únicas vezes que o Atlético foi à frente, ganhou o jogo. O Flamengo, quando tomou o segundo gol, no fim da partida lá na Arena da Baixada, tinha acabado de botar uma bola na trave 1 minuto antes, venceria a partida se aquela bola tivesse entrado. Então, assim, é um Flamengo, como disse o Casão e como eu disse aqui na abertura, que para mim ainda não está muito claro, muito óbvio. Tem uma certa crise de identidade no sentido de que nem o torcedor sabe exatamente que Flamengo será esse com o Sampaoli, que Flamengo vai se consolidar. Porque é um time que já teve bons momentos, sim, com o Sampaoli, teve maus momentos, mas nos jogos em que joga bem, muitas vezes não vence. No jogo que jogou muito bem contra o Fluminense, que para muitos rubro-negros foi considerado o melhor jogo do time na temporada, não venceu. Então, realmente é um time que precisa ainda conseguir conciliar as duas coisas, jogar bem e vencer. Isso praticamente não aconteceu sob o comando do Sampaoli. E mais do que isso, o próprio Sampaoli tem que ajudar um pouco nessa estabilidade até emocional do time. Porque ele parece ser um cara bastante imprevisível, do tipo que faz 5 substituições no intervalo de jogo contra o Bahia, que poderia ter colocado tudo a perder. O Flamengo venceu, repito, mas sem jogar bem, e ele fez as 5 substituições no intervalo. Não deixou nenhuma possibilidade de fazer uma alteração, ou de alguém se machucar no segundo tempo e ele ter substitutos. Então o próprio Sampaoli é um cara um pouco imprevisível, um cara um pouco louco, como diz o meu colega, o Renato Maurício Prado. Ele, por exemplo, no último jogo, na vitória sobre o Corinthians, foi chamado insistentemente pela torcida de burro, minutos antes do Flamengo conseguir a sua vitória. É um cara que bota sempre em todos os jogos o Vidal, que é um jogador muito contestado pelo torcedor. Então, assim, ainda não há uma sintonia entre treinador e torcida, e o Flamengo precisa se encontrar, precisa se consolidar de uma forma que a gente ainda não sabe qual vai ser. A única coisa que eu discordo aqui, um pouquinho, me permita discordar um pouquinho do que disse o Casão, eu acho que esse Flamengo, Casão, do Sampaoli, mesmo instável, mesmo ganhando, perdendo, não fazendo às vezes jogos bons, é um Flamengo melhor do que o do Vitor Pereira. Isso dá para cravar. O Flamengo com o Vitor Pereira não tinha nenhuma fagulha de bom futebol. Era muito raro você ver um jogo minimamente mediano do Flamengo com o Vitor Pereira. E com o Sampaoli, eu já vi alguns jogos do Flamengo com bom futebol, mesmo que o resultado não tenha sido positivo. Mas eu falei que com o São Paulo tinha melhorado.
Do começo do ano para frente, eu só falei que está em crise existencial, não tem uma identidade, mas que o Sampaoli está melhor que o Vitor Pereira, sem dúvida alguma. É curioso, né, que o Flamengo, o sucesso recente do Flamengo, o último sucesso recente do Flamengo, foi quando saiu técnicos que era uma loucura, que era um sobe e desce, que eram técnicos muito sanguíneos, e entrou lá quem? Dorival Júnior, que é sempre volume 6. Foi lá e ganhou 2 títulos. Aí, na troca, ele entra o Vitor Pereira, que veio como veio, no negócio da sogra, e agora entra o São Paulo, que é quase que dobrando a aposta num técnico completamente imprevisível, que pode fazer qualquer